Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao IBESG Talks. Eu sou Rafael Ávila, apresentador, CEO de Sustentabilidade Agora, e hoje eu estou aqui com a minha querida Erlana Castro, do ESG para Já, para a gente falar sobre diversos assuntos diferentes, desde o Recanvas até o Festival de Criatividade de Cannes e uma série de outras iniciativas que a Erlana tem. Eu começo sempre com uma autodescrição, então eu sou branco, tenho cabelos e olhos castanhos, estou vestindo hoje uma camisa polo rosa clara, e estou aqui no meu escritório, aqui atrás a gente tem uma série de utensílios, enfim, padrão. Deixa eu falar com você, Erlana. Queria começar ouvindo a tua apresentação e um pouquinho dessa tua história, que é tão rica, né? Eu já conheço um pouco, queria que os nossos ouvintes aqui conhecessem também. Ai, Rafa, muito legal estar aqui com você e nessa iniciativa de vocês. A gente se conheceu, né, num contexto de uma ocasião muito interessante entre colegas, um curso muito legal. E desde então eu te sigo ainda mais, já te conhecia. O Sustentabilidade Agora é primo do SG para Já, né? Somos primos. Estamos aí na mesma missão. Muito obrigada por me convidar. Meu nome é Erlana Castro e eu sou uma mulher de 54 anos de idade, cabelo grisalho longo, preso num rabo de cavalo lateral, vestindo uma camisa jeans, usando brincos de pérola e um óculos mais extravagante. Acho que deu para descrever legal, né? Bom, Rafa, estou aqui para você fazer as perguntas e a gente trocar essa ideia em nome da nossa comunidade, né? De practitioners, de pensadores. Vamos lá. Muito bom, Erlana. E, assim, só trazendo para quem não conhece, quem não sabe, né? A gente conheceu no ESG na Sala do Conselho, né, da Fundação Dom Cabral. Formação essa que a Erlana é professora, né, facilitadora, participa de maneira magistral. E, para quem não conhece Sustentabilidade Agora, a gente funciona com 3 vertentes, né? Tem site de planilhas práticas para serem utilizadas, essa aí a gente troca o tempo inteiro. O ESG para Já tem o Recanvas, e talvez para a gente começar já com um assunto que vai nesse caminho, Erlana, queria muito ouvir do ESG para Já, né? O que é o ESG para Já? Quais são as iniciativas que vocês têm? E, eventualmente, a gente evoluir para falar do Recanvas, né? Ou, no nome mais completo, Business Model Regeneration, que, enfim, é uma ferramenta que eu acho sensacional, já divulguei algumas vezes lá no LinkedIn, e acho que é muito legal para trazer, talvez, o grande intuito desse momento que a gente tem, que é aumentar o repertório, trazer mais informações para você que está aí do outro lado, implementar no teu dia a dia, levar mais sustentabilidade para a tua empresa, para a tua realidade, e por aí vai. Então, conta para a gente, Hernana. Rafa, exatamente sobre isso. Vamos aumentar o repertório aqui entre colegas. O ESG para Já é uma manifestação muito interessante, né? Começou como uma espécie de um ativismo meu no LinkedIn, é uma hashtag, é, chamando a atenção dos inúmeros colegas. Há 4 anos atrás, enfim, desde a pandemia para cá, podemos dizer assim, de que as coisas estavam mudando e que a gente precisava, no ambiente de negócios, acelerar essas mudanças. ESG para já, pela virada ESG dos negócios e marcas. E marcas por quê? Porque essa é a minha origem. Então, eu sou uma executiva, uma ex-executiva, né, de inovação, publicidade, marketing. Foram mais de 32 anos de carreira executiva, fiz carreira internacional, cheguei a postos de liderança de marcas globais. Muito jovem, fiz uma carreira jovem, como é a carreira, né, na área de criatividade. E há um certo tempo de lá, da pandemia, um pouco antes da pandemia para cá, ali 2019, eu resolvi fazer uma grande mudança pessoal e profissional. Então, eu permaneço no mesmo ecossistema, mas eu mudo minha posição e o meu serviço a este ecossistema. Então, eu saio do front executivo e começo a me formar e me tornar
uma pensadora da nossa profissão. Então, o SG para Já, ele manifesta tudo isso, né? Ele dá lugar a esse serviço que eu presto a nós, a nossa comunidade, a nossos colegas, né? Então, como é que a melhor maneira de descrever, e eu venho amadurecendo isso no tempo, né? É como, não é uma coisa só, como você mesmo disse, são várias as frentes, né? Mas é um think tank, é uma comunidade criativa e é um observatório de criatividade, ESG. Dito isso, o que a gente vem produzindo, né? Conhecimento ferramental, de ferramentas criativas para poder apoiar o processo dos nossos colegas e acelerar a virada ESG dos negócios. A primeira ferramenta que a gente lança, e a mais importante delas, e ali foi um marco realmente de contribuição dessa iniciativa, ela é uma ferramenta construída no âmbito do primeiro grupo de estudos avançados, lançado em 2022 ou 2023, eu já até me perco. E esse grupo reuniu 30 colegas, né, nessa missão que eu tinha de, meu Deus, vamos lá, vamos gente, vamos juntar, vamos estudar, vamos conversar, porque a gente precisa compreender essas mudanças, processar isso tudo e trazer uma prática para isso, para que isso possa adiantar o lado de todo mundo, né? Então foi com essa intenção mesmo de aprender a ler para ensinar os camaradas. Então, a gente nasce assim, o SG para Já é desenvolvido e liderado por mim, é uma expressão desse trabalho e dessa exploratória criativa. E mais recentemente, nos últimos 3 anos, nasce e se ativa esse lado de observatório da criatividade, ESG. E o Festival de Cannes é o principal ponto observado. E aí, por inúmeras razões, que depois, no momento oportuno, eu apresento, né? Por que eu escolhi observar por ali o movimento, né? Mas a gente observa tudo, inclusive nós temos 2 hashtags, desceu quadrado e desceu redondo, na nossa comunidade. Então, quando a gente observa, são hoje quase 80 pessoas, e a gente observa continuamente tudo que acontece no âmbito dos negócios, né, dentro do território do SG, e a gente classifica mesmo, desceu redondo, por quê? Desceu quadrado, por quê? E à medida que expõe uma perspectiva, que o outro diz assim, nossa, para mim desceu quadrado também, mas nunca tinha pensado por aí, de fato. E aí é onde acontece essa, esse crescimento do conjunto, né, de todos nós, né? Porque somos vários, inúmeros sensores de realidade, e a comunidade termina sendo esse lugar onde a gente processa todos esses sinais e discute eles e avança na nossa formação crítica e criativa para poder atuar num território que é tão desafiador. E Irlana, eu como um pensador também do movimento, somos todos, né, todos que estão aqui olhando também, como a gente pode fazer parte desse movimento? Você estava falando que talvez você abra um novo espaço, né, para uma nova turma de observação. Como é que funciona na lógica, na prática, na verdade, essa participação dentro desse observatório, dentro de todas essas frentes que você tem? Até hoje foram os grupos de estudo. Então, a porta foram os grupos de estudo. Mas os grupos de estudos avançados são processos longos, são processos de 3 a 6 meses, onde a gente se compromete juntos a produzir um conhecimento, e esse conhecimento ser compartilhável, open source. Agora, daqui para o fim do ano, a gente lança mais uma ferramenta criativa legal, que chama-se Recalendário, que é a gente rever as principais datas promocionais, né, do ano, e ressignifica
essas datas criativamente, estrategicamente, é muito legal. Ajuda bastante, sabe? Dá ideia. Mas, enfim, então são processos longos e fizemos três, isso foi a temporada um. Agora devo lançar, nos próximos 30 dias, começar a lançar o que vai ser a temporada 2. A temporada 2 vão ter modelos diferentes. Eu vou fazer uma coisa mais curta e mais executiva, e vou manter os estudos aprofundados, os estudos avançados, provavelmente para um grupo menor. Então, eu devo fazer uma coisa mais ampla, para mais colegas e mais executiva, e os grupos de estudos avançados diminuir a quantidade de colegas para a gente poder aprofundar mais. A conversa está mudando muito rapidamente, né? Então, a gente tem que acompanhar a mudança do contexto da discussão. E, Erlana, uma curiosidade bem específica que me gerou agora até é assim, dentro desses grupos de estudos, para o Recanvas, por exemplo, quando você começou, você já sabia que você queria ressignificar o Canvas de modelo de negócios, né, do Osterwalder, e aí só fazendo um parênteses para quem não conhece aqui, vale super a pena conhecer os dois, né, mas o original, né, nasceu, se não me engano, em 2004, com Alexander Osterwalder, e aí aquele Canvas que ficou bem famoso, são 9 bloquinhos, né, você tem a parte de segmento de clientes, a parte de proposta de valor, canais de distribuição, relacionamento, fontes de receita, enfim, e tem os outros 4 que eu não vou citar aqui para não me estender muito, mas é um canvas, né, numa folha A4 deitada, que traz um modelo de negócio. Então, como o negócio cria, comunica, gera, enfim, valor como um todo. E o Recanvas, ele vem como uma ressignificação disso com esse olhar da regeneração, que é incrível, eu acho muito legal. Tem os mesmos 9 blocos, não os mesmos, né? Tem 9 blocos, mas todos eles ressignificados. Minha pergunta para você, Irlanda, quando você criou o grupo de estudo, você já sabia que você queria ressignificar o Canvas ou ele nasceu de alguma outra coisa e o caminho foi levando para lá? Na realidade, não é tão orientado previamente assim, né? Que a maneira como eu conduzo os grupos de estudos avançados, eu tenho uma liderança sobre o que emerge, entende? É um trabalho, inteligência coletiva, né? Todos ali contribuem. E todos ali, a existência ou a ausência, eu dizia, inclusive, brincando, né? Por isso que somos 30 autores, 30 coautores, porque eu assumi todo o grupo como coautor, que em algum momento do processo do grupo, a presença daquela pessoa e algum insight mudou todo o nosso futuro, né? E até a ausência é uma forma de participar, porque só saiu daquele jeito porque você não estava. Então, a autoria, quando você está num processo de construção coletiva, todo o processo computa, e não simplesmente a expelida final ali de um produto de conhecimento, né? Assim como eu encaro uma facilitação de construção coletiva, né? E dentro da estrutura do grupo de estudos avançados, a gente tem um desafio criativo que é posto ao grupo. E esse desafio criativo, sim, sou eu que defino, mas não necessariamente a produção do grupo será a partir do desafio criativo, será uma consequência direta daquilo, né? No primeiro grupo, como a gente estava naquele momento, realmente no momento de chegada do ESG nos negócios, estava desembarcando essa ideia e a gente precisava compreender, ainda precisa, mas hoje em dia já é diferente. Naquele momento não significava nada. Hoje em dia significa uma porção de coisa diferente, mas pelo menos significa. Naquele momento era uma grande interrogação, mas o que é isso? Por que que isso é importante? Por que que isso é importante agora? Né? Então, nós precisávamos, o meu desafio naquele momento foi que os colegas aprofundassem, discutissem
impacto de todas essas ideias na realidade dos negócios, né? Então, o Business Model Canvas era uma ferramenta ali comum a todos nós, porque, em geral, as pessoas da área de inovação, criatividade, marketing, comunicação, conhecem essas ferramentas. Comunicação até menos, isso é mais uma coisa de inovação e marketing. Mas é a ferramenta de inovação mais usada do planeta. E nisso eu tive uma intenção muito clara, porque ESG para já. E eu sei exatamente o quanto custa lançar uma ferramenta nova. Eu já fiz outras ferramentas criativas, inclusive o Radar Antifrágil. É uma ferramenta criativa em coautoria com a Tipiti e a Sabina, e agora a Dani, que também recentemente se juntou a nós, que é uma outra pesquisa. É uma ferramenta criativa nova, do nada, né? Quando uma coisa é você construir do zero, a outra coisa é você pegar algo que é o mais utilizado, aquele é o parâmetro, e aí você interferir nesse parâmetro. A aceleração da adoção é totalmente diferente. Diga, querido. Você está no mudo. Eu boto no mudo para não ficar com barulho de fora, esqueço de voltar. Mas eu estava com ele na cabeça aqui, o Radar Antifrágil. E eu queria que você falasse um pouquinho dele para quem está assistindo a gente, só para saber. Obviamente, lembrando, né, gente? Se você está assistindo aqui, achou interessante a ideia, entra lá no LinkedIn da Irlana, entra no site do ESG para já, que você encontra todas as ferramentas, pelo menos, né, o Playbook, né, que é um documento de cerca de umas 30, 40 páginas do Recanvas, está todo ele lá de graça para você baixar, utilizar na realidade do teu negócio. Então eu recomendo bastante. O Radar Antifrágil, eu não lembro se ele está disponível lá ou não, mas foi uma ferramenta que quando a gente trocou eu achei muito legal também, e para quem está assistindo a gente entender, explica um pouquinho mais dele. O Radar Antifrágil não é uma ferramenta open source, é uma ferramenta fechada. Então, mas a discussão, quer dizer, o conceito é aberto. Então, são 8 dimensões. Isso vem de uma pesquisa, né, que nós nos juntamos ali no auge da pandemia, a Sabina, a Tipiti, eu, e numa demanda educacional da Danone, da galera de inovação. Eles precisavam de uma ferramenta que ajudasse a aterrissar a nova complexidade do contexto nos projetos de inovação. Esse foi o desafio que nós recebemos. Então, só isso. Então, 2 pesquisadoras, uma facilitadora criativa, nós nos juntamos e desenvolvemos o Radar. Sabina como uma futurista, uma cool hunter, eu como uma pesquisadora e especialista em inovação e criatividade, Tipiti como uma facilitadora criativa. Então, a gente criou o Radar, que mapeamos as principais dimensões de mudança, que identificamos 8, agrupamos ali como 8. Claro que dentro dessas, não é, mas como se fossem macro tendências e dentro delas micro tendências. Não é isso, mas dá a noção do que é. E aí a gente faz uma avaliação perante essas dimensões, como você está, frágil ou antifrágil. Então, quanto mais negando, não querendo saber, evitando, não querendo pegar, mais frágil. Quanto mais discutindo, tomando conhecimento, consciência e atuando sobre, mais antifrágil. Então, numa brincadeira, numa analogia de que o cúmulo da mudança é ser a própria mudança, né? Quer dizer, eu tinha uma frase melhor, daqui a pouco eu lembro, mas é um pouco por aí, tipo, se você quiser, enfim, ser antifrágil, você precisa ser a própria transformação, ser a própria disrupção. Muito bom. Não, e eu concordo plenamente e gosto muito dessa lógica dos novos modelos, né?
porque, enfim, a minha carreira inteira foi olhar para modelo e ir tangibilizando isso nas planilhas, né? Para quem não conhece, entra lá no site, que elas são muito legais, acessíveis, e eu gosto muito disso, quando a gente consegue, de alguma forma, olhar para fora, entender o que está acontecendo, seja de uma ferramenta que já é utilizada, né? Então, eu nem vou falar de uma que a gente vende hoje, mas SWOT, né, que é uma ferramenta estratégica utilizada há séculos, sei lá. Você consegue trazer isso, ressignificar para uma realidade que faça sentido, né, é muito legal. E você conseguir aplicar isso leva você para novos patamares de entendimento da tua realidade, de, enfim, aplicação estratégica, de direcionamento da companhia. E eu gosto muito disso para várias outras metodologias, e quando eu vejo essas que você montou, a gente já falou sobre isso, eu acho genial, acho muito legal, e curti muito também o Radar Antifrágil, mas entendi que essa não é open source como o nosso Recanvas. E seguindo um pouco nessa linha... Não, veja bem, né? Uma hora, quem sabe, a gente... Mas essa é uma pesquisa que a gente atualiza continuamente, às vezes on demand, para determinado setor e tudo mais, então termina sendo um panorama mais qualificado, assim, menos genérico, inclusive, mais específico. Obviamente que tem trabalho de consultoria, imagino, né, de você entrar na empresa, entender a realidade dela e trazer, obviamente, muito mais contextualizado. A gente faz também análises estratégicas, tipo a percepção dos diversos grupos de stakeholders sobre a antifragilidade daquele determinado negócio, apresenta mosaicos nesse sentido para uma tomada de decisão de alta liderança, principalmente decisões de perspectivas de mais longo prazo, é uma aplicação diferente, mas é mais conhecido, o radar também é conhecido como o SWOT do século XXI, ou como radar de vai dar merda, também é conhecido assim, radar de VDM, que também é muito legal para você calcular risco, né? Fazer uma análise de risco interessante, mais ampliada, mais diferentona. E estamos num momento de cada vez mais, né? O papo do risco está cada vez mais forte. Quando a gente fala de empresas de capital aberto e IFRS, né? Riscos climáticos, sustentabilidade, cada vez mais sendo precificados, valorados, né? E ter esse olhar também do viés das tendências, né, dos impactos que elas geram, eu acho que é um caminho muito legal. E trazendo um pouco agora, juntando, né, o que é o ESG para já, toda essa questão do observatório criativo, né, você estava me falando antes que o Festival de Criatividade de Cannes, né, ele é um pouco o teu foco de estudo, né? E aí eu queria que você contasse para a gente, Erlan, para quem não conhece, o que é o Festival de Criatividade de Cannes e como você tem trabalhado com ele como fonte de observação. Claro, Rafa. E depois a gente volta para o Recanvas, porque eu acho que o Recanvas tem uma instrumentalização muito importante com a nossa audiência aqui, com a nossa comunidade aqui. Mas, antes de tudo, eu queria fazer um elogio. Você tem uma inteligência muito interessante. Essa sua tradução em planilhas, isso é um tipo de inteligência, e isso é muito legal. E você faz isso de uma maneira incrível. Então, eu sou fã disso, acho isso realmente espetacular, muito diferenciado e muito útil, sabe? É um serviço muito útil. A gente tem que se organizar para servirmos uns aos outros melhor, né? Eu acho a sua contribuição muito legal. Então, muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, Erlana. Não estava combinado e eu não paguei extra por ela. Na verdade, aqui é sempre o amor, né? Não tem nem pagamento, nem nada, mas muito obrigado pelas palavras. Eu fico realmente comovido e honrado. É muito nosso objetivo com sustentabilidade agora, né? É democratizar, levar as práticas, né, realmente para as empresas. E o que eu gosto de brincar das planilhas, obviamente que não é o único meio, existem diversos outros, mas na planilha, eu gosto muito assim, que às vezes a empresa deixa de implementar porque ela não sabe mexer em sistemas ou em planilhas. E às vezes ela deixa de implementar porque ela não entende de sustentabilidade ou das práticas ESG ou dos desafios que ela tem nesse cenário. E eu gosto muito de ver as planilhas como, beleza, você não precisa saber de Excel, você não precisa saber de sustentabilidade, preencha a planilha, se você entender da tua empresa, você vai conseguir preencher ela e ela te gera um resultado, um dashboard, uma visualização que é muito legal. Então, enfim, obrigado pela oportunidade de levantar essa bola aqui e é legal. E é isso, Rafa. Às vezes a galera não consegue porque não tem repertório, porque não entendeu
qual é o game e não tem repertório para poder ver como é que aquilo ali se transforma, né, em negócio. Então, até por isso, o Business Model Canvas, ele tem essa utilidade, o Recanvas, né, que é o Regeneration Canvas. Por quê? Porque traz a discussão para o negócio. O ESG não é uma pauta alternativa ao capitalismo. É o capitalismo evoluindo. Então, estamos no âmbito dos negócios e os mesmos mecanismos estão postos. O mecanismo do lucro, o mecanismo do consumo, e é por meio deles que a gente vai atuar. Não é negando isso, mas interferindo nisso. Então, como que eu faço que um sistema, são os 9 quadrantes, né, do Recanvas, um sistema coloque de pé uma ideia que seja lucrativa e regenerativa ao mesmo tempo. Ou seja, você faz esse sistema produzir, ao invés de produzir desigualdade e destruição, vai produzir equidade e regeneração. Mas é o mesmo sistema. Então, o desafio criativo do ESG não é pequeno. Não se trata de aplicação de regra, de norma, de indicador. Isso é um problema na nossa comunidade, porque os indicadores viram a história. E não é. Os indicadores são a narração da história. Veja, os indicadores são linguagem. Os indicadores estão ali para conseguir contar claramente e de maneira concreta e comparável o seu caminho de regenerar e lucrar ao mesmo tempo. É para isso que servem os indicadores. As normas e os parâmetros servem para que a gente possa ter interoperabilidade, que a gente possa ter comparabilidade. Mas não são o ESG. ESG é uma nova cartilha dos negócios, é um novo doing business e uma nova big idea, que é aí onde entra o ESG para já. Mas qual é a big idea do ESG? A big idea do ESG é que antes onde você apenas se preocupava em lucrar, agora você vai ter que lucrar e regenerar ao mesmo tempo. Seu desafio criativo dobrou. Não é uma coisa para gente preguiçosa do ponto de vista de pensamento. Ah, não, vamos ser concreto, vamos simplificar. Ah, professora, vamos simplificar, vamos ser concretos. Vamos para o bottom line. Só que o bottom line agora é triple bottom line. É people, é profit, é planet. Não tem mais só, entendeu? Ah, vamos simplificar, entendeu? Não tem como dar uma resposta simples a um problema complexo. Agora, você pode sim fazer uma abordagem muito inteligente, né? Quando você descobre qual é a grande ideia, o que está por trás. O que é? Qual é a lógica disso aqui? O ESG é isso, é sobre regenerar e lucrar ao mesmo tempo. Ou como eu digo, é um dos insights estruturantes do ESG para já. Aliás, eu vou lançar finalmente, não sei quando vai rolar, o caderno de insights do ESG. São 9 insights, os insights do ESG para já, os 9 insights estruturantes vai fazer você perceber o ESG de uma maneira completamente diferente. Então, é o seguinte, ESG é sobre grana. Isso aí é uma ótima. Eu, particularmente, Sherlana, gosto demais dessa visão, porque traz para a mesa, e a gente tem falado muito isso, lá na formação da FDC também foi falado, né? Porque traz muito para a mesa
esse olhar que, enfim, precisa estar próximo, né? Não dá para falar sobre ESG desconectado da parte financeira da empresa, senão é filantropia, senão aí você começa a ter questionamentos que enfraquecem a pauta, e é isso, né? Então quer dizer que agora a gente vai ser uma empresa abraçadora de árvores? De certa forma, sim, mas desde que isso esteja conectado com a essência do negócio, desde que a coisa funcione, desde que seja estratégico, né? O que a galera precisa se ligar, e assim, vou falar aqui entre colegas, né, para a nossa comunidade de practitioners, né, que somos todos, é muito simples. Qual é a big idea do capital? Né? Monetizar a salvação do mundo. Então, o maior business do momento, o maior setor econômico se formando do momento é o Global Green Business. Aonde o Brasil tem chance de ser uma liderança, uma referência, chegar com a solução. Entendeu? Então a gente tem que subir no helicóptero e olhar lá de cima. O que diabo é isso do ESG? O que é que está acontecendo? Cadê? O que é que tem? Qual o pano de fundo disso? Qual o contexto? Por que isso é importante agora? E o melhor, por que não há futuro para os negócios se não houver uma revolução no sentido de regenerar e lucrar ao mesmo tempo? Então, é muito incrível, assim, é uma provocação criativa muito grande. Agora, eu queria fazer um parêntese aqui para a gente entrar em Cannes. Quando você me ouvir falar de criatividade, não relacione isso a Hollywood, a Disneylândia, e nem tampouco ao mundo maravilhoso e pirado da propaganda. Não. Criatividade no âmbito dos negócios é sobre criação de valor. Não é arte. Não é, nunca foi e não será. Sim, vive em cultura. Nasce, cresce, vive em cultura, né? Mas cultura de consumo, que está ali costurada no nosso tecido cultural, né? Então, quando a gente fala em criatividade, você escute criação de valor. Inclusive, só mais um parêntese do parêntese, essa conversa nossa vai ser cheia de parêntese. Mas para trazer repertório para vocês, que foi uma coisa que a gente trocou essa ideia, se preparou para isso, né? Veio aqui, nosso serviço. Das empresas mais valiosas do mundo, em média 80% do valor dessas empresas é na ordem do intangível. E aí a marca domina loucamente essa criação de marca, propriedade intelectual, cultura, toda a massa criativa do negócio é quem cria esse valor aqui. Então, quando eu falar criatividade, vocês também podem escutar os especialistas em criação de valor intangível. Muito bom. E, Erlana, não sei se você tem alguma indicação, mas nessa lógica até do repertório, antes de a gente avançar para Cannes, para quem gosta de olhar para a marca, tem tanto tempo que eu li, eu nem sei se tem outros livros melhores e tal, mas eu gostei muito de quando eu li o Brand Flip, um livrinho pequenininho, curtinho, mas que traz muito essa lógica do olhar para a marca, né? E de como você aplica criatividade para a sua marca como um todo, né? Como é que você vai
trabalhando isso da melhor maneira possível. Eu lembro que eu devo ter lido há uns mais de 10 anos atrás, tranquilamente, pelo menos uns 15 anos, 10 a 15 anos atrás. E é um livro que eu achei muito legal, pequenininho, fácil de ler, fala muito sobre essa lógica de marca também. Tem vários outros, eu tenho certeza, mas fica uma indicação a mais aqui para quem gosta de se aprofundar em assuntos que estão orbitando esse universo, né, da sustentabilidade, que são, obviamente, muito relevantes, né? Quando a gente fala de criação de valor, de marca, isso tem total a ver com comunicação, com como você faz a sua marca crescer, com a estratégia da sua marca, enfim, as coisas estão interligadas de alguma forma. Mas foi só mais um parênteses para a gente adicionar aqui, antes da gente avançar para o Festival de Cannes como uma fonte de inspiração e direção para o observatório, para os seus olhares, Irlanda. Isso, então vamos lá. Bom, são alguns aspectos aqui que me fazem escolher Cannes como meu principal ponto de observação sobre criatividade ESG. O primeiro deles, e talvez o mais importante, é que o Festival de Cannes é o mais longevo e o principal fórum de validação criativa entre pares do mundo. Então, isso dá uma importância, né, para o que acontece no festival e o resultado do julgamento do festival é muito legítima, né? Então, ou seja, o que é julgado ali e os resultados desse julgamento são uma perspectiva legitimada pela comunidade global de negócios, pela comunidade criativa global, sobre o que é legal. Aquilo ali é legal. Então, dito por quem? Pelos nossos pares, no mundo inteiro. Então, para vocês terem uma ideia, esse ano, o festival tem 72 anos, esse ano foram 72 anos, e veio se transformando ao longo do tempo. Deriva lá do Festival de Filme de Cannes, então começa com filmes publicitários, evolui ao longo da história da criatividade nos negócios, então ganha outras mídias clássicas, depois divide-se, ganha todo aquele corpo do below the line, depois torna-se digital, depois absorve outras disciplinas, e hoje são 32 categorias, incluindo inovação, ODS e outras, dados, tecnologia, enfim, termina sendo um festival internacional de criatividade. Então, esse é um primeiro ponto. Então, a relevância, a longevidade e o quão marcante é o processo de julgamento. Esse ano foram 512 jurados únicos, representando 80 nacionalidades, em 32 categorias e especialidades diferentes. Gente, novos talentos, talentos consolidados, pessoas de referência, enfim, é uma amostra representativa da comunidade criativa global. Então, isso é um fórum de validação entre pares. A gente precisa ficar de olho neles. Por exemplo, um outro lugar que é um fórum entre pares da elite global de negócios, na elite econômica global, o Fórum Econômico Mundial. Então, esses são pontos de observação interessantes, porque eles oferecem uma síntese dessa perspectiva global. Então, esse é um ponto técnico que me faz apontar, observar o Festival de Cannes. Um outro ponto que é muito importante, aí já é metodológico, porque a gente, como é que eu explico isso? Bom, a comunidade de negócios, em geral, os executivos, o ambiente corporativo, abstrai muito pouco. A capacidade de abstração é baixa. Capacidade de pensar conceitualmente, de se afastar, observar, fazer analogias, enfim, é baixa essa capacidade de abstração. Muitas vezes até confundida com prolixidade ou com falta de pragmatismo, que termina sendo parecido, né? Enfim, perda de tempo e coisas do gênero, né? Então, essas são falas muito comuns e é uma realidade muito empobrecida
de qualidade de pensamento, uma pobreza contextual muito grande, que é fator de risco do negócio, né? Enfim. Então, é diferente como você vai para um festival tipo o SXSW, né? Eu fui, inclusive, speaker lá em 2022, apresentando o Radar Antifrágil. E o SXSW é um festival de inovação aberto, então você vai lá e você sai de lá com tendências. O Festival de Cannes não é sobre isso. O Festival de Cannes, inclusive, julga o que rolou 12 meses atrás. Então, ele não é sobre tendência, ele está inteiro aterrissado. Como as grandes marcas e as grandes empresas estão operacionalizando criativamente essas tendências. E o que se submete são cases, com problema, solução e resultados, ainda que resultados preliminares, resultados iniciais. Tem categorias que permitem, inclusive, que o tempo de observação do case seja de 3 a 5 anos, por exemplo, Creative Business Transformation. Então, você consegue ali, aqueles cases, eles não vão te dar tendência, eles vão te dar caminhos concretos. Operacionalização criativa, aplicação direta, resultado, aprendizagem. E isso é muito legal, metodologicamente falando, porque você consegue ajudar os colegas de uma maneira mais aterrissada, entendeu? Diga, Rafa. Maravilha, sim. Eu gosto de trazer alguns insights rápidos, né? Então, você falou do Fórum Econômico Mundial. Para quem não conhece, por exemplo, talvez já tenha visto, né, os riscos climáticos globais para daqui a 2 e para daqui a 10 anos, né, que foi famosíssimo, todo mundo divulgou mais no início do ano, vem lá, do Fórum Econômico Mundial. Né? Então, de fato, é um lugar onde tem muita troca rica e coisas legais. Trazendo de volta agora para o Festival de Cannes, uma curiosidade que eu fiquei é como qualquer pessoa que está aqui assistindo a gente que esteja interessada em ver essas categorias, ver os ganhadores, ver, enfim, as ideias melhores, os negócios melhores, o que está acontecendo de mais legal, pode fazer. Uma dica que eu já consigo dar, e aí trazendo também uma deixa para você, Erlana. Erlana estava cobrindo o evento, né? Vai lá no evento há anos. E, enfim, lá no LinkedIn dela tem material pra caramba que ela estava em loco publicando junto com a Fast Company. Então fica aqui uma outra deixa para você trazer também. Mas onde mais a gente acha? No site lá tem os ganhadores, a gente pode falar do Grand Prix. Como é que a gente olha para isso de uma maneira legal, de uma maneira prática, que a gente está aqui para aproveitar esse conteúdo que é tão importante? Cara, assim, de verdade, eles até esse ano fizeram uma grande mudança lá e juntaram todas as empresas do grupo que tem o festival, que detém o festival, que também tem outras iniciativas, a Contagious, outros prêmios e etc e tal, e aí eles fizeram uma coisa que chama Lions Intelligence, que eu acho que você paga e você tem acesso ao acervo inteiro, que é uma coisa muito incrível, seja de palestras, seja das premiações, os cases, as fichas dos cases e tal. Agora, tem também um monte de... A cobertura da Fast Company é muito legal. O Brasil cobre muito o festival. Agora, eu ofereço à nossa comunidade aqui uma perspectiva mais diferente da cobertura usual. Em geral, a cobertura do Festival de Cannes, ela vai ser uma cobertura mais publicitária até, às vezes até mais social e tudo mais, né? A observação que eu faço, ela é até a parte de toda essa confusão que o festival cria, enfim, amores e ódios e tal. Eu sou uma pesquisadora, então o meu papel é separar ruído do sinal. Eu tenho que ter essa competência, né? Então, aqui, já considerando isso, separem o ruído do sinal e foquem nos cases,
que foram premiados, porque ali a comunidade global criativa se reúne para separar o que é bom do que é excelente do que é futuro. Ah, Irlanda, mas você não acabou de dizer que o Festival de Cannes não é tendência e tal? Veja, não estou falando sobre isso, estou falando de os próximos 12 meses daquele setor, daquela categoria, deveriam se inspirar no que eles atribuem como um Grand Prix. Então, todas as categorias, você tem o ouro, o prata e o bronze. Entre os ouros, né, o júri se reúne de novo, então eles passam 3 dias reunidos. Gente, é um trabalhão, é um negócio de milhares de cases que são submetidos por categoria. Só de já entrar no shortlist já é o primeiro prêmio, que é para entrar ali, para ser considerado para um leão. E ali eles atribuem, durante 3 dias fechados, cada categoria, com cada presidente de júri conduzindo as atividades, eles fazem a separação do que é realmente, do que é shortlist, do que é bronze, do que é prata e do que é ouro. Pronto. Entre os ouros, se tiver ouro, eles se reúnem mais um dia, especificamente para discutir se entre aqueles ouros ali tem um Grand Prix. E o Grand Prix ele é atribuído apenas por unanimidade. Se tiver um que disser não concordo, não tem Grand Prix. E essa unanimidade ela é intencional. Ela é a questão que eles colocam quando olham ali aquelas peças que foram consideradas excelentes, né? Que são os ouros. É assim, tipo, qual a mensagem que nós queremos passar para a nossa comunidade? Qual é a direção? Quem disso aqui aponta para o futuro? Né? Qual desses cases apontam para os próximos 12 meses? Pode ser tomado como uma grande inspiração para o que vem. Tudo é relevante. Todos os ouros, os pratas e os bronzes valem a pena, mas é um volume enorme. Então, existe o grande prêmio, ele tem esse papel de apontar para frente. Então, o júri se reúne na cidade de Cannes e eles ali separam o que é bom do que é excelente do que é futuro. Então, eu pego esse futuro, esse sinal, que é o Grand Prix, e estudo todos eles, todos os anos, para entender para que lado a conversa está indo. Como que as empresas e os negócios no mundo inteiro e em diversas categorias estão conseguindo fazer a aterrissagem das ideias da Big Idea do ESG, né? Que é regenerar e lucrar ao mesmo tempo, né? E aí é onde entra a minha pesquisa, que é de storytelling para history making. Quer dizer, como é que quem é que já está, quem está fazendo esse salto e como está fazendo, né? Da excelente criatividade para a criatividade como ferramenta de transformação do mundo. Então, quem está contando muito bem histórias incríveis e quem está, de fato, fazendo história. E, Irlanda, levantando a bola para você dar aquela cortada bonita, você tem um trabalho que você faz para as empresas justamente de pegar todo esse estudo, toda essa criatividade, toda essa inteligência e levar para setores específicos, né? Uma espécie de um download / benchmarking dessas ideias nesse contexto para empresas, né? Só para conhecer um pouquinho mais também dessa parte do teu trabalho, que me parece muito legal. Sim, claro, e aliás é muito importante nessa época agora, importantíssimo, porque é uma época de prévias, né, preâmbulos para a revisão estratégica do ano que vem e dos próximos anos para frente. Então, repertório é muito importante nesse momento, que melhora muito a qualidade da tomada de decisão e do pensamento estratégico. São sessões criativas, sessões de convivência criativa, é uma coisa muito interessante, muito suave, muito gostoso, inclusive. Eu faço uma seleção e a gente faz um exercício de uma simulação do júri. Então, eu separo alguns cases que podem ser desse ano ou dos últimos 2 anos, desde quando eu iniciei a pesquisa,
referentes que possam alimentar, né, os repertórios daquele setor, daquele grupo de colegas especificamente, sejam coisas mais gerais, coisas mais específicas, mais 3 ou 4 cases legais, porque é bastante discussão, cada um deles. As fichas, as respectivas fichas de resultado, as fichas de case, né? E os critérios do júri daquela categoria naquele ano. Então, só que aí eu só revelo no final, a gente junta os grupos, assiste os cases e a gente vai tentar debriefar, né? Tentar entender qual é a mensagem que o júri quis passar para a comunidade global de negócios com aquele Grand Prix. Então, nessa discussão, na sequência, a gente aterrissa aquilo ali. Bom, e o que é que isso nos ensina para o nosso negócio em 2026 e além, né? Então, é uma maneira, eu gosto de chamar de sessão de convivência criativa, porque eu não tenho a pretensão de plantar nada, nenhuma verdade, e nem tampouco de ser uma consultoria, de definir ali, né? Mas sim de fazer com que os colegas tenham um objeto, um estímulo para poder conviverem criativamente, colocarem suas perspectivas em jogo, discutirem sobre isso entre colegas e, obviamente, facilitado e guiado por mim. Então, é muito legal mesmo. Obrigado por ter lembrado disso. Mas aí eu queria dar o resultado, que eu não entreguei. Ah, mas Erlana, então vem cá. Como é que está o placar do Storytelling para o History Making, considerando o Festival de Cannes esse ano? Rafa, eu voltei animada, porque eu cheguei lá e falei assim, pronto, então agora eu posso, né? Com tudo isso acontecendo, esse backlash, né? Essa pauta anti-ESG ganhou muita força no primeiro semestre, com as empresas suspensas, andando de lado. Falei, nossa, como que as marcas globais, né? E as empresas e os grandes negócios processaram tudo isso, né? Vamos ver. E, pela minha grande surpresa, avançamos. Convergimos mais do que nunca. Eu acho que, inclusive, a gente puxou o fio. Entendemos, estamos compreendendo cada vez mais, enquanto comunidade criativa global, que o caminho é regenerar e lucrar ao mesmo tempo. Então, a gente está saindo de como é que eu posso dizer assim, saindo de uma visão restrita de criatividade como multiplicador econômico para uma visão mais ampla da criatividade como multiplicador econômico e ferramenta de regeneração do planeta e da sociedade. No placar, esse ano, dos 34 Grand Prix atribuídos, e um foi retirado, né? 24 estavam no History Making. Apenas 10 eram excelentes exemplos da criatividade como multiplicador econômico. Bom. Então, 70-30, vamos dizer assim, o placar está 70-30, o que mostra que é o seguinte, o trend, o caminho está marcado já. Perfeito. Não, é muito bom saber desse placar, muito bom saber do contexto todo, né? De fato, era um festival que eu acompanhava muito pouco, até ter mais contato com você, Erlana, então eu passei a acompanhar mais, até por meio também das suas publicações, então, e ele é muito legal por conta disso, né? Acho que todo esse olhar para a criatividade como geração de valor, né, toda essa questão de várias premiações diferentes, eu acho que traz muita coisa para a gente, e que é muito útil para você que está olhando aí do outro lado, se aprofundar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, acompanhar. E agora, infelizmente, chegando um pouco no nosso final aqui de bate-papo, Erlana, queria ouvir de você uma mensagem final, né? Lembrando aqui do foco, né, do nosso Iberg Talks, muito de trazer práticas ESG, de trazer repertório de práticas ESG para quem está assistindo. O que você recomenda? Alguma indicação final? Alguma coisa que você acha legal? Uma mensagem final sua para a gente fechar.
Rafa, eu queria, não é a minha mensagem final, mas uma coisa que me ocorreu aqui, eu lembrei um colega brasileiro, esqueci o nome dele, que foi jurado ano passado, inclusive. Ele disse uma coisa muito legal. Ele disse assim, ó, até o ano passado, porque, né, existe, eu até diria até o ano retrasado, mas ele, até o ano passado, o Festival de Cannes era considerado o Festival dos Coroa. E o Festival dos Jovens era o SXSW. Mas a partir desse ano é o ao contrário. O SXSW é o Festival dos Coroa, o Festival dos Jovens agora é o Festival de Cannes. Se liguem e vejam a importância disso e lembrem que os cases aterrissados, e não tendência, cases, problema, solução, resultado. É o que a gente precisa agora, é o tipo de vitamina que a gente precisa agora. Esse é o conselho que eu dou. E você consegue com isso, vamos dizer assim, muito melhor, uma qualidade de atenção e uma qualidade de processamento disso no seu cliente ou na sua empresa, muito mais interessante, justamente porque está aplicado, né? São 1 milhão de maneiras de aterrissar no seu negócio a ideia de regenerar e lucrar ao mesmo tempo. Algumas vão fazer mais sentido, outras não. Mas nada como ver como é que os outros estão fazendo para te dar insights, para te trazer perspectiva, para te provocar. E é por isso que repertório é tão importante. Pensamento estratégico, e aí vai talvez a minha mensagem final. Pensamento estratégico sem repertório tem uma qualidade muito menor. Repertório é fundamental para a qualidade do pensamento estratégico, para a qualidade da decisão, né? Então, nunca esquecer da importância de se desenvolver intelectualmente e se desenvolver criativamente. Intercale ferramental com pensamento abstrato, com pensamento criativo. Abra as janelas, amplie sua visão, porque isso vai turbinar a sua prática. Elana, eu acho sensacional essa mensagem final, porque ela traz a gente muito para esse olhar que eu acho super importante, né, do lifelong learning, né, aprendiz contínuo, de aprendizagem contínua, né, uma coisa que eu acho que é super importante para qualquer pessoa, em qualquer área. Eu acho que principalmente na nossa, que é tão desafiadora, né? Sustentabilidade, que nem todo mundo olha com aquele olhar que deveria, com o cuidado que deveria. Se a gente tem mais repertório, se a gente consegue entender mais, se a gente consegue levar de uma maneira mais clara para os gestores das nossas empresas, para os nossos clientes em trabalhos de consultoria, enfim, para trabalhos de forma geral, eu acho que a gente está mais perto de ter sucesso, está mais perto de ir para esse caminho tão legal que eu acho que a gente vê aqui, voltando, né? É do ESG para já, do E sobre grana, do ter lucro com regeneração. Eu acho que são mensagens que são super fortes e importantes que você traz para a gente, Elana. E queria agradecer demais, em nome do IBESG Talks, a sua presença. Antes da gente fechar, eu te dou a palavra de novo. Era só um minutinho, porque eu sei que isso é muito difícil. Esse corre de se autodesenvolver é muito difícil. Mais uma vez, o professor Nível Ziviani, da UFMG. E aí, depois vocês dão um Google nele, porque se eu for parar para contar dele aqui, vai mais 1 hora. Quando eu era uma jovem empreendedora, ele me disse o seguinte: lute de maneira selvagem pelo seu tempo de reflexão. É isso que vai te levar adiante. É isso que vai marcar o seu sucesso e definir o seu sucesso. E aí eu acrescento as palavras do professor Nível: lute de maneira selvagem pelo seu tempo de reflexão e convivência criativa. Porque é isso que vai fazer uma enorme diferença. Não esteja só. Sozinho é muito difícil. É muito difícil empreender sozinho, é muito difícil assistir um cliente sozinho,
É muito difícil sair do outro lado num pensamento estratégico, principalmente se você quiser, né, fazer algo novo e diferente, estando sozinho. Então, procure as redes de apoio, procure os grupos como o daqui, procure os colegas, procure supervisão. Uma coisa que eu faço, inclusive, é supervisão estratégica para os colegas. Como um psicanalista que precisa de uma supervisão para discutir um caso. Então, procurem esse tipo de coisa para que vocês possam estar melhor preparados. Sozinho é muito difícil, mas em todos os casos a mensagem é: lutem, lutem por isso. E só você pode lutar por isso. Senão, ficamos todos na rodinha ali do rato, né, correndo atrás do Rodinha próprio do rabo, fazendo a mesma coisa, da mesma forma, esperando resultados diferentes que não vão chegar. diferentes e aprisionado. E muitos de nós aqui têm a possibilidade de trabalhar, né, por dinheiro, assim, trabalhamos para nos remunerarmos, para sobrevivermos, mas não incondicionalmente. A realização criativa é algo muito importante na nossa saúde profissional. Então, é aqui que é o X, sabe? Por isso é importante não estar sozinho. Por isso é importante a gente andar em banda, é igual Murmuration. Os passarinhos vêm voando do tudo quanto é canto do planeta, daqui a pouco estamos todo mundo, ó, voando igualzinho, simultâneo, sincronizado e fazendo a mudança acontecer. Sozinho, não, gente, se juntem na sustentabilidade agora, no SG para já, aqui no IBESG, enfim, vamos nos juntar, porque só em comunidade a gente vai conseguir, inclusive, lutar pelo nosso tempo de reflexão. Sozinho é bem dureza. Boa. Erlana, super obrigado mais uma vez pelo tempo, pela troca. Sempre um prazer estar contigo, ouvir mais das suas ideias. Espero que você que esteja aí do outro lado tenha curtido, tenha aproveitado também. Esse foi mais um IBESG Talks. A gente se vê no próximo. Um grande abraço e até lá.